Muito bem, vamos lá então. Então, nós temos 2 aulas ainda para encerrar essa parte de mecânica lagrangiana, de equações de Lagrange, e hoje eu vou falar um pouco, então, sobre leis de conservação, e na próxima aula eu vou falar sobre aquela famosa questão de que se a ação é um mínimo ou um máximo ao longo do movimento clássico, né? Então, nós vamos analisar a variação segunda da ação. Isso é uma coisa bem bacana, bem interessante, que tem conexão, inclusive, com mecânica quântica, mas é um pouco mais elaborado os cálculos que nós vamos fazer. Então, provavelmente, em vez de eu fazer isso aqui na lousa, eu vou preparar uma apresentaçãozinha aí para ir mais rápido, para a gente poder enxergar as coisas sem perder muito tempo com os cálculos que são, em alguns momentos, mais elaborados. Muito bem. Então, deixa eu começar. Então, eu vou falar hoje sobre momento generalizado, que eu já mencionei aqui, coordenadas cíclicas e leis de conservação. E, por último, eu vou falar um pouquinho sobre uma certa liberdade que a gente tem na definição da função lagrangiana, que a gente vai usar bastante mais para frente quando a gente for falar de transformações canônicas. Então, vamos começar com um momento. Momento generalizado. Então, a ideia aqui é a seguinte. Se a gente tem uma lagrangiana, está realmente lenta a internet, né? Eu escrevo aqui, demora para aparecer. Então, se eu tenho uma lagrangiana escrita em coordenadas cartesianas usuais, puxa, alguma coisa está errada com a internet, eu acho. Vamos ver se regulariza. Então, MI R ponto ao quadrado sobre 2, então, a energia cinética de N partículas, menos um potencial, que depende das coordenadas. Se a gente calcula, puxa, está lento mesmo isso aqui. Por que será que está tão devagar? Eu já escrevi aqui. Então, o que isso quer dizer, né? Eu estou dizendo o seguinte, que del L, del xi ponto, então a coordenada x da partícula i, eu vou conectar do lado de cá com o xi. Tá? Então, essa notação aqui é uma notação para 3 equações ao mesmo tempo. Então, ela vale para a coordenada x ponto com xi, y ponto com yi, z ponto com zi. Tá? Então, é só um abuso de notação nesse sentido. Tá certo, professor. São equações separadas. O que eu falei não é. Exato. Não é que nem o gradiente, que às vezes a gente escreve como um DDR também para o gradiente, né? Não, mas aqui são equações separadas. Isso. Tá certo. Vamos lá, vamos ver se agora a gente consegue. Muito bem. Então, se você tem uma lagrangiana qualquer agora, que a gente escreveu em termos de coordenadas generalizadas, né, que a gente escolheu ali apropriadamente, que é um ponto, que é 2 pontos, nós vamos definir também essa derivada dl de qk ponto como sendo pk, e é o momento generalizado associado à coordenada generalizada qk. Então, em geral, se o QK for um ângulo, a gente vai ver que o PK associado vai ser um tipo de um momento angular. Mas para qualquer coordenada que a gente use para descrever o sistema, nós vamos chamar, então, essa variável dl de QK ponto, vai ser uma função das coordenadas do sistema de momento conjugado. E, em termos desse cara, as equações de movimento, elas ficam, né? ddt de dl dpk ponto, ou seja, dpk dt, certo? Isso aqui tem que ser igual a dl dqk, e a gente vê que, como L é t menos v, né, isso aqui
vai ser basicamente menos dV dQK, que é a força. Então, isso aqui fica mais um cara de lei de Newton, né? dP dt é igual a força, e isso vale para cada coordenada generalizada, qualquer que seja ela, né? Embora ela tenha uma cara muito parecida com a segunda lei de Newton, ela é geral o suficiente para valer em qualquer que seja o sistema de coordenadas. Muito bem. Então, o que acontece com a equação escrita nesse formato? Então, a gente vai definir o que são coordenadas cíclicas. Então, uma coordenada cíclica é uma coordenada que não aparece na lagrangiana. Então, imagina que a coordenada QK não aparece em L. Então, você tem uma lagrangiana que depende de Q1, papapá, QK menos 1, QK mais 1, até Qn, mais as velocidades, mas a coordenada QK, ela não aparece explicitamente na lagrangiana. Então, nesse caso, o que acontece é que dL dQK é zero, certo? Por definição, ela não aparece ali. E se a gente olhar para a equação de cima, isso vai implicar que dpk dt é zero. E, portanto, essa variável pk é constante ao longo do movimento. É uma grandeza conservada, então, pela dinâmica. Então, cada coordenada cíclica, que é uma coordenada que não entra na lagrangiana, está associada a uma constante de movimento. E a gente pode associar, eu não vou entrar em muitos detalhes disso hoje, mas a gente vai voltar nesse assunto mais para frente, que o fato da lagrangiana poder ser descrita sem essa variável QK, quer dizer que se você mudar o sistema, vamos pensar assim, que o sistema é independente de QK, ou seja, ele é invariante por mudanças que você faça em QK, porque QK não entra na lagrangiana, e isso implica numa lei de conservação. Então, sempre essas leis de conservação estão associadas a algum tipo de invariância, algum tipo de simetria que existe no sistema. Então, eu vou ilustrar isso hoje com conservação de momento linear, momento angular, conservação de energia, mas eu não vou entrar em muito detalhe, a gente vai voltar a falar nisso mais para frente. Eu espero que dê tempo mais no fim do curso, a gente fala um pouco de sistemas contínuos, aí dá para falar disso de uma maneira um pouco mais interessante, que tem a ver com aquele famoso teorema de Noether, né, de invariância e leis de conservação. Mas vamos ver, então, exemplos simples, né? Que vão estar, então, associados. Eu vou fazer dois exemplos que têm a ver, então, com conservação de momento linear e momento angular. Então, vamos considerar, exemplo, um problema de duas partículas interagindo por uma força central. Então, você tem duas partículas de massa M1 e M2. Então, está aqui energia cinética, menos uma energia potencial, que eu vou supor que depende só da distância entre R1 e R2. Então, você olha para esse problema, você fala, existe alguma coordenada cíclica nesse problema? Existe alguma coordenada que não aparece? Aparentemente não, porque você tem tanto R1 quanto R2 entrando ali no potencial. Ele depende de R2 menos R1. No entanto, a gente já pode imaginar que, se a gente fizer uma transformação de coordenadas indo para variáveis do centro de massa, isso vai ficar mais evidente, né? Vai ter uma coordenada relativa do centro de massa que, deixa eu só escrever as transformações aqui do lado. Então, se a gente mudar para um sistema de R
igual a M1, R1, mais M2, R2 sobre massa total, e R1 igual a R2 menos R1. Esse sistema simplifica. Eu só quero escrever aqui a transformação inversa. Deixa eu só abrir aqui o sinal correto para a gente poder depois interpretar. Só um segundo que eu estou abrindo aqui, que eu tinha fechado. Aqui. Aqui a transformação inversa é R1 igual a R menos M2 sobre Emão vezes R, e R2 é Rão, mais M1 sobre massa total, R. Então, nessas variáveis, se a gente fizer a transformação, a lagrangiana vai ficar massa total R ponto ao quadrado sobre 2, certo? Energia cinética do centro de massa, mais energia cinética associada à coordenada relativa, com a massa reduzida, menos V de R. Certo? E aqui a gente vê que agora a coordenada, a gente passou então de R1 a R2, né, 6 coordenadas, XYZ1, XYZ2, para 6 novas coordenadas, Rão e R'ino, e o Rão não aparece. Tá? Então agora a gente vê que Rão, todas as componentes do vetor R são cíclicas. Xão, Yzão, Zão. Né? Então, vamos escrever isso aqui explicitamente aqui. Rão, X, Y, Z. Então, todas as componentes são cíclicas. Portanto, DL vamos escrever direto aqui. Então, o momento associado a essa variável, DL, DR ponto. Então, novamente, aqui, PX é DL, DXão, PY, DL, DYzão, ponto, né? E PZ, DL, DZão, ponto. Então, essa é a anotação aqui. Então, isso aqui vai dar M, R ponto. Então, se a gente derivar cada componente, e todos esses caras são constantes ao longo do movimento. Né? Por quê? Porque DL e DR é zero. Então, dp, dpzão, dt é igual a dl, dr. Então, novamente, componente a componente. Esse cara é zero e, portanto, o pzão é conservado. Então, aí tem uma conservação do momento do centro de massa. Né? Você veja que pzão, que é mr ponto, se a gente usar a transformação, né, joga o M para cima. M é Rão, é M1, R1, mais M2, R2. Então, M é Rão ponto, é M1, R1 ponto, mais M2, R2 ponto, que é o momento linear total do sistema. Então, o momento total do sistema é conservado quando você tem uma interação que só depende da distância entre as partículas. Então, o que isso significa assim, em termos de simetria? Né? Quer dizer, o Rão não aparece na lagrangiana. Né? Então, R é cíclico. Então, se eu pegar cada partícula do sistema e eu deslocar essa partícula de um tanto. Então, se eu fizer esse cara aí, R1, deixa eu escrever direito aqui. R1 mais vamos dizer assim, um DR, aí eu somo um DR na partícula 1, somo o mesmo DR na partícula 2, o que acontece? Se a gente olhar aqui para cima, eu somo a mesma quantidade em R1 e R2, portanto, a coordenada relativa a R não muda, certo? Então, a parte interna, o movimento, a dinâmica relativa,
não muda se eu deslocar as duas partículas de uma mesma quantidade. Tá? Então, eu tenho uma invariância do sistema, né, da parte interna, que depende só de R' e de R' ponto, e da parte do centro de massa, que não depende de R, eu não tenho nem o que deslocar aí. Então, o sistema é invariante por uma translação global, e isso implica na conservação do momento linear. Tá? Então, a gente tem essa simetria de translação do sistema como um todo, associada à conservação do momento do centro de massa, do momento linear total. Tá? Professor, diga. Eu não entendo muito essa terminologia de que são cíclicas. Teria alguma coisa a ver com o fato de que a dinâmica ela ocorre da mesma forma, você escolhendo quaisquer valor? Não, esse nome é um nome meio histórico mesmo, porque como eu vou mostrar agora, por exemplo, no caso de conservação de momento angular, a variável que não aparece é um ângulo, que você pode rodar em torno dessa variável e não acontece nada. Eu acho que é mais uma questão histórica que ficou com esse nome cíclica, mas ela é simplesmente uma variável que não aparece explicitamente na sua lagrangiana e, portanto, se você fizer um deslocamento do sistema nessa direção, né, nessa variável, não muda nada, porque a lagrangiana não envolve essa coisa. O nome aqui é cheio desses nomes em mecânica, esse nome de holonômico, não holonômico, tem vários nomes que aparecem aí que são meio estranhos, mas foram ficando. Mas acho que faz sentido, professor. Quer dizer, quando cunharam o termo, estavam analisando alguma grandeza angular, né? Exatamente. Pode virar para qualquer lado que vai acontecer a mesma coisa. Isso, eu acho que é isso que é a origem mesmo, né? Então, a outra transformação, outra conservação interessante, então vamos esquecer agora a parte do centro de massa, vamos pensar então num movimento que é só um movimento relativo. Então, a gente tem um sistema, né, descrito aí pela coordenada relativa a R, e por um potencial que só depende da coordenada relativa, dessa distância entre eles. Então, aqui a gente já sabe que o momento angular vai ser conservado, certo? O potencial é central, então eu vou lembrar isso, mas eu vou fazer isso de um outro jeito hoje, mas só para a gente, eu vou chamar de L torto aqui, momento angular, para não confundir com a lagrangiana. L é R vetor P, R vetor MV, certo? E dl dt então, a gente faz a regra da cadeia, deriva o primeiro R, fica R ponto, vetor R ponto, que é zero, vetores paralelos. Deriva o segundo R, fica aqui R dois pontos. Então, R vetor M, massa vezes aceleração, é a força. Como a força é central, um potencial só depende de R, a força vai ser uma força central, esses vetores são paralelos, isso aqui é zero. Então, a gente já usou esse fato, quando a gente analisou o problema de Kepler, para mostrar que o movimento ocorre num plano, certo? E a gente pode escolher a direção Z como sendo a direção do momento angular, e o movimento vai ocorrer, então, no plano XY, perpendicular ao L. Ele não pode sair do plano, senão o L entorta, e ele tem que ser constante. Agora, eu vou esquecer disso. Tá? Eu vou tratar o problema como tridimensional, vou esquecer que o movimento é plano, só para a gente ver como é que ficam essas equações, tem alguns detalhes da conta que são interessantes. Então, está aqui, tem um problema em 3 dimensões, e eu vou escrever esse cara em coordenadas esféricas. Tá? Então, vou escrever a velocidade em coordenadas esféricas. Então, coordenadas esféricas. Então, em coordenadas esféricas, a velocidade, eu não vou deduzir, a gente pode deduzir isso mais para frente, se for o caso, mas ela tem
componentes, então, na direção R, θφ, e elas são dadas pelo seguinte, R ponto na direção de R, mais R θ ponto na direção de θ, mais R φ ponto seno de θ na direção de φ. Então, se a gente decompor o vetor velocidade em R θφ, a gente tem essas componentes aqui. E, portanto, a energia cinética, né, vamos escrever a lagrangiana, L reto, não L torto, é μ sobre 2 vezes R ponto ao quadrado. Então, esses versores R e θφ são todos ortogonais. Então, a energia cinética é o quadrado de cada contribuição aqui. Seno ao quadrado de θ menos o V de R. Então, tá aí. Então, você vê. Então, a primeira pergunta, existem coordenadas cíclicas? Existe uma só, né? Que é só o φ. Só o φ não aparece. Aparece o R e aparece o θ. O φ não aparece diretamente, aparece só o φ ponto, mas a coordenada φ em si não aparece. Então, φ é cíclica e, portanto, tem um momento conservado, Pφ, que é dl de φ ponto. Então, vamos calcular esse momento. Então, Pφ, o φ ponto aparece só no último termo, então vai ficar μ R2 φ ponto seno ao quadrado de θ. Esse cara, dá para interpretar quem que ele é, se a gente decompor da seguinte maneira. O R seno θ, deixa eu deixar o μ aqui na frente separado primeiro, μ, vou escrever assim como R seno de θ vezes R φ ponto seno θ. Você olhando ali em cima a velocidade, R φ ponto seno θ é a velocidade na direção φ. Você lembra, a direção φ, o ângulo φ está no plano XY. Então, é um ângulo, é uma direção perpendicular a Z, está só no plano XY, na direção onde o ângulo azimutal cresce. Então, isso aqui é Vφ. E R seno de θ é a projeção de R na direção Z. Né? A gente tem aqui, vou fazer uma figurinha, XYZ. Aqui é o vetor R, esse é o ângulo θ, aqui embaixo é o ângulo φ. Então, R seno θ é a distância da partícula até o eixo Z. Isso aqui vamos chamar isso aqui de dz, a distância da partícula ao eixo Z. Então, m, então você vê, eu tenho uma distância aqui ao eixo Z, eu tenho uma velocidade na direção φ, então esse cara aqui, ele é um momento angular, a componente do momento angular na direção, desculpa, R seno θ, isso. Então, você vê, R seno θ é essa distância aqui embaixo, certo? A gente projeta aqui esse pedaço, o Vφ está para cá, e, portanto, esse produto dá o LZ, é a componente do momento angular na direção de Z. Tá? Então, são duas projeções aqui no plano, então isso dá MVR na direção Z. Então, Pφ é o momento angular na direção Z. Beleza. Mas a gente sabe que o momento angular, como um todo, deixa eu escrever isso como L torto, não só o LZ tem que ser conservado, né? Todo o vetor momento angular tem que ser conservado. Então, vamos ver quem que são as outras componentes aqui dos momentos generalizados. Então, vamos guardar o Pφ. Pφ é constante e Pφ a gente identifica como LZ. Quem que é Pθ?
Pθ é dl dθ ponto. Então, se a gente olhar na lagrangiana, eu vou ter mi R2 θ ponto. E esse cara não é constante, certo? Porque θ aparece, θ não é uma variável cíclica. Então, dtθ dt vai ser del L del θ, que vai ter alguma equação de movimento para ele. Tá? Muito bem, o que a gente faz com isso? Eu vou trabalhar com essa equação da seguinte maneira, eu vou manipular essa equação da seguinte maneira. Do lado esquerdo, eu vou multiplicar por 2πθ. E do lado direito, eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Não, espera um pouquinho. Deixa eu primeiro... Antes de eu fazer isso, eu vou escrever o dpθ dt para a gente ver quem que ele é. Então, quem que é ddt dessa quantidade? Ora, dpθ dt é dl dθ, certo? Essa é a equação de Lagrange. ddt de dl dθ ponto é dl dθ. E dl dθ, a gente tira aqui de cima. Então, aparece um seno ao quadrado de θ. Então, quando eu derivar, vai dar 2 seno θ cosseno θ. Então, mi R2 φ ponto ao quadrado. Φ ponto ao quadrado. Seno θ cosseno θ. Tá? A derivada do seno ao quadrado. Então, essa é a equação de movimento do πθ. A gente vê que ele não é constante, ele vai variar com o tempo. Agora, eu vou fazer esse truque de multiplicar essa equação de movimento por 2πθ dos dois lados. Então, multiplica a esquerda por 2πθ e a direita também. A direita, eu vou usar essa forma aqui. Vou multiplicar por 2 mi R2 θ ponto. Então, esse aqui é o 2πθ, vezes todo o resto que está aqui. Certo? É isso, tá certo, né? Deixa eu só ver aqui, πθ. Isso, acho que é isso. Então, vamos ver o que apareceu aqui agora. Desse lado de cá, isso pode ser escrito como ddt de πθ ao quadrado, certo? Que é 2πθ dπθ dt. Do lado direito, onde tem o φ ponto ao quadrado, eu vou substituir pelo πφ. Eu vou usar essa equação aqui, eu vou escrever φ ponto igual a πφ dividido por mi R2 seno ao quadrado de θ. Tá? Então, vamos copiar essa equação aqui, eu vou usar ela lá embaixo. Copy. Então, vou jogar ela aqui para a gente poder usar. Então, vamos ver o que acontece com o lado direito da equação. Então, esse cara aqui vai ficar igual. 2, eu tenho 2mi ao quadrado, r à quarta, eu tenho um θ ponto, seno θ cosseno de θ, e eu vou multiplicar por φ ponto ao quadrado, que é πφ ao quadrado, sobre mi2, r à quarta, seno à quarta de θ. Certo? Então, agora cancela um monte de coisa. Vamos ver como é que a equação fica. ddt de πθ ao quadrado igual. Então, tem um fator 2. O mi cancelou, r à quarta cancelou. Fica um cosseno de θ, θ ponto, sobre seno ao cubo de θ, πφ ao quadrado. É isso, né? Eu acho que é isso. Deveria ter um mi a mais aqui, ou vamos ver, tem mi ao quadrado. Eu acho que eu perdi um mi aqui ou não? Eu estou olhando aqui Acho na que não, minha... professor.
Não, tá Porque certo. as unidades dos dois lados estão certas, né? Momento ao quadrado por tempo. Do Certo. outro lado é momento ao quadrado e o θ Tá, ponto traz um radiano por tempo também. tá. Então, acho que é isso mesmo. Beleza, vamos lá, então. Então, o último passo aqui dessa álgebra toda é o seguinte, o Pφ, ele é constante, certo? E esse termo que está sobrando aqui, a gente pode escrever assim, ó. Tudo isso a gente pode escrever como DDT de Pφ ao quadrado, que é constante, sobre seno, deixa eu ver se eu acerto aqui, seno ao quadrado de θ. Por que isso dá certo, né? Pφ é constante e não faz nada. Quando eu derivar, e tem que ter um sinal de menos. Quando eu derivar seno ao quadrado, então é seno a menos 2. Então dá um menos 2, seno a menos 3, derivada de seno é cosseno, derivada de θ é θ ponto. Então dá certinho o que está lá em cima. Né? O sinal mata porque o seno está embaixo, vai dar um seno ao cubo, derivada de seno é cosseno, e como a derivada total ainda tem um θ ponto, e a gente recupera direitinho o que está lá em cima. Então a gente coloca esses termos agora do mesmo lado, e a gente vê que DDT de Pθ ao quadrado mais Pφ ao quadrado sobre seno ao quadrado de θ é zero. E a gente tem, então, uma outra constante de movimento. Então, o Pφ é constante, e, além disso, essa combinação, o Pθ não é constante, o θ não é constante, mas essa combinação de Pθ, θ e Pφ é uma outra constante de movimento. E esse cara, eu vou mostrar para vocês, é exatamente o módulo quadrado do momento angular total. Deixa eu pôr uma caixinha aqui. Professor, Diga. eu já vou emendar uma coisa que eu li no enunciado do capítulo 3 do seu livro, Uhum. que é que ele fala que para forças centrais o L vetor é constante, mas não é verdade, né? Por que não? Porque é o LZ, né, que é constante, Não, e o L quadrado. não. É o L vetor que é constante. É que quando a gente resolve o problema de Kepler, o que nós fizemos, né? A gente viu, você vê que essa conta aqui, ó, onde é que está? Essa aqui. Isso aqui mostra que o L vetor é constante. Ah, certo. O que a gente faz lá é escolher, já que o L vetor é constante, eu vou pegar a direção do L e chamar de Z. E aí o L só tem componente Z pela minha escolha. Né? Eu chamei aquele eixo de eixo Z. Então o L está na direção Z, mas ele não sai daquela direção. Né? Então ali fica meio escondida a conservação do vetor. Né? Porque como ele só está numa direção, conservar o vetor ou o módulo parece a mesma coisa. Mas Tá. ele conserva tudo. E essa é uma coisa interessante. Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Né? Aqui a gente viu que φ não aparece. Φ é cíclica. Então, Pφ é constante e Pφ é componente Z do momento angular. No entanto, não basta isso. O L tem que se conservar totalmente. Então, aqui eu fiz essa contalhada toda aqui para mostrar que existe uma outra quantidade conservada, que é essa combinação aqui, e eu vou mostrar que isso aqui é o módulo quadrado do momento angular. E depois eu vou tentar mostrar por que o L vetor é constante. Tem uma sutileza aí. Então, vamos primeiro ver que isso aqui, de fato, é o módulo quadrado do momento angular. Deixa eu ver como é que a gente faz isso aqui. Você vê, o L vetor, ele é μ R vetor V, certo? Então, vamos escrever isso aqui em coordenadas esféricas. Então, R é R na direção radial, e quem que é o produto vetorial com quem? Com R ponto na direção radial, R θ ponto na direção θ,
mais R φ ponto seno θ na direção φ. Então, vamos fazer esse produto vetorial e ver o que dá. Então, R com R dá zero. Então, o primeiro termo aqui dá zero, não dá nada. R com θ deixa eu fazer, vamos fazer uma figurinha só para a gente ver as direções aqui. Então, você vê, tem aqui a posição R, então o versor R está para cá, o versor θ está nessa direção aqui, a direção onde o θ cresce, e o versor φ é um versor perpendicular aos dois no plano XY. A gente pode imaginar um versor entrando aqui na lousa como sendo o φ. Então, você vê R vetor θ dá φ, então aqui vai ficar MR, que multiplica R θ ponto na direção φ, e R vetor φ, como é que é? R está para cá, φ está para cá, dá menos θ, se não me engano. Então, isso aqui vai ficar R φ ponto seno θ na direção de θ. Então, essas são as componentes do momento angular. Então, quem que é o L quadrado? É o quadrado de cada componente, porque elas são ortogonais, né? Então, é μ2 R a quarta θ ponto ao quadrado, mais μ2 R a quarta φ ponto ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Se você substituir quem que é o Pθ e o Pφ, a gente vê o Pθ, onde é que ele está? μr2 θ ponto é Pθ. Então, esse primeiro termo, μr2 θ ponto é Pθ. Vamos escrever assim. O Pθ, o θ ponto é Pθ sobre μr2. Isso aqui vai ao quadrado. O Pφ, vamos substituir aqui também. O φ ponto está aqui, é Pφ sobre μr2 seno ao quadrado de θ. Ops. Aqui vai ao quadrado. Então, simplificando, o mi θ ponto. Isso. Então, isso aqui o mi cancela, dá Pθ ao quadrado só Pθ ao quadrado, cancela tudo. E do outro lado vai sobrar o mi cancela, o R cancela, fica um Pφ ao quadrado e sobra um seno ao quadrado embaixo. Então, é exatamente o que está lá. Tá? Então, o módulo momento angular é essa segunda grandeza que nós vimos conservada. E o vetor momento angular, quem que ele é? Ele é, então, novamente, né, vamos olhar o vetor escrito aqui em cima, né? O μr2 θ ponto é o Pθ, então é Pθ na direção de φ, menos, como é que é aqui, o φ ponto, novamente, deixa eu olhar de novo, o φ ponto é Pφ sobre μr2 seno θ. Então, se a gente substituir aqui, Pφ sobre μr2 seno θ, sobe um seno θ aqui, é isso? Para não ficar muito confuso, deixa eu copiar de novo essa definição, porque sempre fica difícil de substituir ali. Copy. Deixa eu colar ela aqui no cantinho. Tá aqui. Então, esse φ ponto que está aqui no vetor momento angular, vamos fazer essa conta direito. Aqui embaixo. Eu tenho... vamos fazer esse último pedaço aqui, ó. R, φ ponto, R seno θ, e o φ ponto eu substituo por Pφ
sobre μr2 seno ao quadrado de θ. Faltou um mi vezes r que estava fora. Isso. Então, mi cancela, R2 cancela, é isso mesmo. Então, vai ficar Pθ na direção φ menos Pφ seno θ na direção de θ. Então, esse é o vetor momento angular. E a questão é a seguinte, como é que pode esse cara ser constante se o Pθ não é constante? Então, a única coisa constante aqui é o Pφ. Pθ não é constante, seno θ não é constante. Como é que você mostra aqui dl dt igual a zero? Onde é que está a pegadinha aqui? Olha só, quando a gente for fazer dl dt, eu vou ter que fazer dpθ dt na direção φ, mais pθ dφ dt. Certo? O φ, os versores φ e θ, eles também dependem do tempo. Né? Conforme a partícula vai andando, essas direções vão mudando. Então, se você quiser realmente calcular o dl dt aqui e mostrar que esse cara dá zero, e tem que dar, você tem que fazer a conta completa. A dpθ dt vezes o versor φ, mais pθ dφ dt, derivar o seno θ, derivar o θ chapéu, etc. Só a única coisa constante é o φ. Essas coisas todas vão se combinar e vão se cancelar e vai dar zero. Tá? Professor, então, as componentes não se conservam, mas as componentes combinadas se conservam. Posso pensar assim? Isso, exatamente. Você vai ter um vetor. O problema todo é assim, né? Se a gente fizer um desenho do vetor momento angular, deixa eu desenhar aqui. Então, você tem aqui as x, y, z. Existe um vetor momento angular em algum lugar aqui que está sempre aí. Ele não muda de lugar, nem de módulo, nem de direção. O problema todo é que a sua partícula ela está rodando aqui no espaço. E a cada vez que a sua partícula roda, as projeções R, θ e φ do vetor mudam. Então, como você não está num sistema de coordenadas fixo, que seria o sistema cartesiano, a sua partícula vai andando, o R chapéu, θ chapéu e φ chapéu mudam de direção e as projeções mudam. Então, dá a impressão para você que essas projeções estão sempre mudando, mas o vetor L está sempre fixo. Então, se você calcular dl dt derivada total, vai ter que dar zero. E nessas coisas todas, a única... Você vê, o Pφ, esse Pφ que é constante, que a gente mostrou, é a projeção do L aqui no eixo Z. Esse aqui, por que é constante? Porque como é a projeção em Z, né, Z está sempre no mesmo lugar, ela acabou sendo constante. Não aparece a projeção Px nem a projeção Py. Então, acaba aparecendo esse Pθ. Então, não é que o L está mudando, quem está mudando é o sistema de coordenadas. Entendi, professor. Obrigado. Quem quiser fazer a conta, é um bom exercício verificar que esse cara, de fato, dá zero. Mas a projeção de Pφ não é em θ? Então, Pφ é a componente Z do momento angular. A projeção em θ é Pφ sobre seno de θ. Ah, tá. Eu ia até perguntar, tem algum significado esse seno de θ, algum significado físico? Acho que não, acho que é só realmente deve ter uma maneira geométrica de ver, né? Deve ser, o Pφ, você vê isso aqui, o Pφ, porque é a projeção do L na direção θ. Eu não sei, não saberia fazer um desenho aqui, mas deve ter um jeito de fazer uma projeção aqui, e dá para ver que tem isso daí.
porque isso aqui o que está vendo é que o L na direção θ é L na direção Z dividido por seno de θ, né? Então, LZ é Lθ seno de θ. Então, acho que fazendo algum desenho mais bem feito, aí deve dar para ver, talvez, essa relação. Entendi, obrigado, professor. Muito bem. Então, essas grandezas conservadas, então, qual que é a moral da história aqui, né? As coordenadas cíclicas, elas te dão diretamente grandezas conservadas. Então, φ não aparece, Pφ é constante. No entanto, podem haver outras grandezas conservadas aqui, né? Como aqui no caso, as outras componentes do momento angular, né? Ou o módulo quadrado dele, que não estão aparentes porque você não escolheu as variáveis de maneira apropriada para fazer a coordenada cíclica sumir ali da sua lagrangiana. É a mesma coisa que o problema de dois corpos. Enquanto você não passa para a coordenada relativa do centro de massa, você não enxerga essa lei de conservação. Então, existe uma certa arte para você poder fazer isso. Mais para frente, a gente vai ver que isso tem a ver com simetrias em geral. Se você conhecer a simetria, você deduz a lei de conservação, mesmo que você não esteja no sistema de coordenadas apropriado. Mas, novamente, você tem que identificar qual que é a simetria do problema. Então, tá. Então, deixa eu passar para o terceiro tópico, que é conservação de energia. Então, aqui eu vou fazer um cálculo aqui primeiro para induzir a gente a descobrir essa lei de conservação, que é o seguinte: qual que é a variável conjugada à energia? É o tempo, certo? Sempre tem, né, a coordenada momento associado à posição, vamos dizer, o momento associado à coordenada cartesiana é um momento linear. O momento associado a uma variável angular é o momento angular. O momento associado ao tempo é a energia, né, de alguma forma. Né? Você sempre tem esses princípios de incerteza, energia, tempo, mecânica quântica, sempre vem esse parzinho junto. Então, deixa eu calcular aqui quem que é dl dt. Então, eu vou pegar a minha lagrangiana e vou calcular a derivada total da lagrangiana em relação ao tempo. Lembrando que L depende, então, das posições, das velocidades e do tempo. Então, quem que é dl dt? Eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar a soma aqui explicitamente. Eu faço a derivada em relação às coordenadas, QK, deixa eu escrever direito, QK ponto, certo? Isso é uma parte da derivada, mais dl de QK ponto, QK, dois pontos, certo? Mais um del L del T, se ela depender explicitamente do tempo. Então, essa última parte só aparece se ela depender do tempo explicitamente. Muito bem, esses primeiros termos aqui, a gente pode juntar num termo só. Deixa eu passar a soma para dentro. Escrevendo isso assim, isso aqui é ddt da soma em K de um... deixa eu primeiro, para ficar mais claro, deixa eu reescrever o segundo termo, para ficar mais evidente. Fazer uma passagem intermediária aqui, de 1 até n. Então, isso aqui é dl de QK ponto, QK ponto. Quem que é dl de QK ponto? Então, eu vou usar aqui, deixa eu escrever com uma outra cor, as equações de Lagrange. ddt de dl de QK ponto é dl
dqk. Certo? Então, esse primeiro termo aqui, eu vou substituir, então, essa derivada dl dqk, eu vou substituir por ddt de dl dqk ponto. Vezes o qk ponto, e o resto eu não mexo. dl dqk ponto, qk dois pontos. Tá? Então, só uso a equação de Lagrange no primeiro termo. E agora sim, eu consigo identificar isso aqui como uma derivada total de uma única quantidade. De 1 até n, de dl de qk ponto, qk ponto. É porque quando eu derivar o dl de qk ponto, eu tenho o primeiro termo, ficar ddt de dl de qk ponto vezes qk ponto, e quando eu derivar, o que aconteceu aqui? Quando eu derivar o segundo termo, eu tenho o qk dois pontos, tá? Que dá aquele pedaço que está lá. E agora eu ainda uso o fato de que dl de qk ponto é o que a gente chamou de momento conjugado. Então, isso aqui é pk, qk ponto. Certo? Então, eu tenho que dl dt é ddt de alguma coisa mais a derivada parcial da lagrangiana. Então, eu vou juntar essas duas derivadas totais no tempo. Eu vou escrever essa equação assim, que ddt de soma em k, pk, qk ponto menos L, então vou passar a lagrangiana para o outro lado e vou passar essa derivada parcial para o lado de lá, igual a dl dt. Tá? Então, só voltando aqui, faço a derivada total, deriva em Q, depois deriva em Q ponto, usa a equação de Lagrange no primeiro termo, e aí que identifica, então, essas duas parcelas como uma única derivada total, põe tudo junto e dá isso daqui. Então, esse cara que apareceu aqui no meio, a gente vai dar um nome para ele. Então, eu vou chamar H, que depende dos Qs e dos Q pontos, e do tempo também, como sendo essa função que está aqui, ó, 1 sobre n. Eu vou deixar o P ponto ainda escrito aqui explicitamente dessa forma. Zero. E esse cara, nós vamos dar um nome para ele. Isso aqui vai ter a ver com a função hamiltoniana, que a gente vai definir nas próximas aulas, mas, por enquanto, essa função h minúsculo é uma função das posições e das velocidades, tá? O dl dqk ponto, que a gente está chamando de pk, ele depende das velocidades também, certo? Então, a gente tem que calcular essa derivada e substituir aí. Isso aqui a gente vai chamar de função energia. E o que acontece é o seguinte, então, qual que é a equação que a gente descobriu? Que dH dt, então, derivada total dessa função em relação ao tempo, é menos del L del T. Então, o resultado é o seguinte, se a lagrangiana não depender explicitamente do tempo, se del L del T for zero, H é conservado. Então, esse é o resultado. Então, basta você olhar na lagrangiana, se não tiver o T explicitamente ali, se ele não depender explicitamente do tempo, então H é conservado.
E quem é H, para saber quem que é H, quem que é a grandeza conservada, você tem que fazer essa conta. Né? DL de QK ponto vezes QK ponto é menos L. Tá? Então, nesse sentido que energia e tempo, né, aparecem, é como se o tempo for uma variável cíclica, né, se o tempo não aparecer na lagrangiana, existe uma grandeza conservada que é a função energia. Nós vamos dar esse nome por enquanto. Tudo bem? Então, vamos ver um caso, vamos ver quem que é essa função energia em um caso, em 2 casos, para a gente ver como exemplo. Então, quem é H? Então, vamos supor que a lagrangiana, então, exemplo 1, L, eu vou supor que L é T menos V, e que a energia cinética é uma função quadrática das velocidades. Então, vou escrever a energia cinética assim, que é um caso bastante geral, 1/2 soma de IJ, AIJ, que pode depender, coeficientes que podem depender das coordenadas. Não vai caber aqui, né? Deixa eu mudar de linha esse negócio aqui. Passar aqui para baixo. AIJ, QI ponto, QJ ponto. Então, uma energia cinética quadrática nas velocidades e um potencial V de Q, que não depende do tempo e nem depende das velocidades. Tá? E eu vou supor que essa matrizinha AIJ seja assimétrica, tá? Para facilitar as minhas contas aqui. Então, vamos calcular quem que é a função H nesse caso. Então, primeiro, eu tenho que calcular quem que é o momento conjugado à coordenada I. Del L, vamos chamar de K esse índice para não confundir com o índice da soma. Del L, del QK ponto. Então, você vê, quando que essa derivada aparece? Aparece quando I for igual a K ou quando J for igual a K. Né? Vamos ter 2 contribuições. Então, quando I for igual a K, eu tenho uma soma sobre J de AKJ, QJ ponto, ou quando J for igual a K. Então, fica uma soma sobre I, A e K, QI ponto. Como a matriz é simétrica, eu posso, no segundo termo, trocar K com I, certo? Vai ficar AKI, QI ponto, que é a mesma coisa que o primeiro termo, só está com índice de soma distinto, certo? Então, como a matriz é simétrica, isso aqui dá soma de A, K, J, QJ ponto. Sobre J. Então, a nossa função H vai ficar soma sobre K de PK, QK ponto, menos L. Então, vamos ver o que fica. Soma sobre K. O PK é uma soma sobre J, então vai ficar 2 somas aqui, J e K. AKJ, QK ponto, QJ ponto, menos L. Então, quem que é o L é uma soma dupla também. Eu vou usar agora K e J para ficar o mesmo índice, mas tem 1/2 ali na frente, certo? Então, o L é 1/2 de soma de JK, AKJ, QK ponto, QJ ponto, menos V. Menos com esse menos aqui na frente, mais E. Então, nesse caso, você vê o primeiro termo é igual ao segundo, mas eu tenho 1 menos 1/2. Então, dá 1/2 mais 1/2 AKJ, QK ponto, QJ ponto, mais V,
que é T mais V. Certo? Então, no caso de eu ter uma lagrangiana independente do tempo, com a energia cinética quadrática das velocidades, um potencial independente de velocidades, né? Esse caso aqui mais simples. Nesse caso, o H é a energia total do sistema. L é T menos V, H é T mais V. Tá? Mas nem sempre isso vai ser verdade, né? Eu vou dar um contra-exemplo aqui, só para encerrar essa parte, de quando isso não vai funcionar. E a gente vai discutir isso quando a gente for voltar para definir a função hamiltoniana, né, que vai ser... Nós vamos definir de uma maneira um pouco diferente, mas ela vai acabar sendo essa função, essa mesma função H, só que em vez de escrever em termos de velocidade, a gente vai deixar escrito em termos dos momentos. Alguma pergunta aqui? Tá... Estou curioso pelo contra-exemplo aí. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou dar um contra-exemplo mais legal depois. Esse aqui vai ser um exemplo meio formal. Eu vou dar um exemplo de verdade mais para frente um pouquinho, mas vamos lá. Então, segundo exemplo. Eu vou supor agora o seguinte. Imagina que eu tenho um sistema onde eu escolho coordenadas generalizadas. Então, eu vou fazer... vou dividir em duas partes aqui. Então, imagina que eu tenho aqui as coordenadas das minhas partículas, tem certos vínculos no problema, e eu escolho coordenadas generalizadas Q1 até Qn para descrever cada uma dessas coordenadas cartesianas. E suponha que essa transformação não dependa do tempo. Tá? Então, eu vou supor que eu tenha esse tipo de transformação, que a lagrangiana do meu sistema é Somini sobre as partículas do sistema, R ponto ao quadrado sobre 2 menos 1V, que só depende das coordenadas também, Rn. Tá? Então, nesse caso, ainda vai dar certo, depois vem o contra-exemplo. Então, o que acontece aqui? Eu vou mostrar que essa lagrangiana vai recair nesse formato aqui de cima, e, portanto, a função hamiltoniana vai ser T mais V. Então, como é que a gente... E depois eu dou o contra-exemplo. Então, como é que a gente vê que esse tipo de transformação, esse tipo de escolha de graus de liberdade leva a uma lagrangiana quadrática e tudo funciona? Então, a coisa é simples, né? Quem que é o R ponto que eu tenho que substituir na lagrangiana? Então, RI ponto, eu vou fazer del RI, del QK, QK ponto, certo? Para escrever tudo em termos das coordenadas generalizadas QK. E quando eu calculo a minha energia cinética, o potencial é tranquilo, só substituir, ele vai depender dos Qs, mas a energia cinética, então vai ficar soma de 1 até N, MI sobre 2, e aqui tem uma soma em K, né? Vamos explicitar a soma aqui. Eu vou ter, então, RI ao quadrado. Então, eu vou ter uma soma em K e L, uma soma para cada velocidade. Vamos fazer as duas separadas para não dar confusão de notação. Então, eu tenho aqui o primeiro R ponto, soma em K, QK ponto, del RI, del QK, o outro RI, porque é ao quadrado, soma em L, que é L ponto, del RI, del QL. Certo? Esse é o produto escalar. Esse aqui é um produto escalar. O produto escalar está sendo feito nesses vetores RI com RI. Certo? Então, aqui eu posso... Diga. Eu fiquei meio confuso com essa notação agora do R. Não entendi essa barra do lado. Ah, desculpa, eu tenho mania de trocar a notação no meio do caminho. Isso aqui é o vetor. A barrinha do lado é um negrito para ficar um vetor. Porque ali tá a barrinha do lado e tá com a flechinha também. também. Vetor, é verdade. Deixa eu
Vamos usar a flechinha aqui, daqui para baixo, pelo menos, para ficar mais... Obrigado. Isso. Não, obrigado você. Eu tenho mania de misturar essas notações. Aqui para cima é tudo... Então, isso aqui é igual a isso aqui, só para deixar claro. Então, olha só, eu vou inverter esse monte de soma, escrever isso aqui assim, soma em K, soma em L, QK ponto, QL ponto, e aqui eu jogo tudo que está dependendo de I. Soma de 1 até M, deixo o meio aqui fora, MI, del RI, del QK, escalar del RI, del QL. Então, esse colchete, essa coisa feia que sobrou aqui, eu dou um nome, está somado em I, então eu chamo isso aqui de AKL, vai depender das coordenadas, certo? E é simétrico, eu posso trocar K com L, que não muda. Então, essa energia cinética tem a mesma forma que a gente assumiu lá em cima, e, portanto, se eu calcular a função H, vai dar T mais V. Tá? Então, é um exemplo de uma situação onde o H é sempre energia. Tá? Muito bem, vamos ver o contra-exemplo, então. Então, quando que o H não é energia? Um exemplo 3. Eu vou simplesmente supor agora que a minha transformação... vou eu de novo com a barrinha aqui, vou botar o vetor. Depende do tempo agora. Tá? Tipo aquela barra rodando, onde você tem um ângulo que depende do tempo. Então, x é r cosseno de ômega-t, y é r seno de ômega-t. Então, aqui eu tenho um caso onde eu dependo explicitamente do tempo na minha transformação. Então, o que acontece aqui? Quando eu calcular dRI dt, a velocidade, para substituir na energia cinética, que é o R ponto, eu vou ter del RI, del QK, QK ponto, soma em K, e eu vou ter del RI, del T. Então, aparece um termo a mais de derivada parcial. E quando a gente joga isso na energia cinética, vamos fazer aqui. Então, vou ter um meio, soma, de 1 até N, MI, RI ao quadrado. Então, agora eu vou ter uma soma em K, del RI, del QK, QK ponto, mais del RI, del T, e um outro termo disso para outra velocidade. E vocês veem que vão aparecer aqui termos lineares na velocidade. Del QL, QL ponto, mais del RI, del T. Então, agora, o que aparece é que, além dos termos quadráticos, né, então, eu vou ter esse cara com esse cara, é a mesma conta que a gente fez antes. Então, isso aqui eu posso escrever como soma de KL, AKL, QK ponto, QL ponto. No entanto, agora eu vou ter termos adicionais, vamos escrever eles aqui, quando eu fizer, por exemplo, esse aqui com esse daqui. Né? Então, eu tenho soma, você vê que eu só tenho uma soma em K agora, soma em K, do que? Soma em I, de 1 até N, MI dividido por 2, del RI, del QK, escalar del RI, del T, certo? Vezes o QK ponto. Então, vai aparecer um termo que é linear na velocidade. O outro termo cruzado aqui vai dar a mesma coisa, vai dar um outro fator igual a esse, é só trocar os índices,
Então, esses dois termos juntos, a gente pode simplesmente tirar esse meio aqui, deixar só um M, e já dar os outros dois. Então, essa soma toda, eu posso chamar, você vê, ela só depende de K, eu posso chamar isso aqui de um BK, certo? Um coeficiente BK, vezes QK ponto, e tem um último termo que aparece ainda, que é 1 meio soma I de MI del RI del T escalar ao quadrado, né? Del RI del T escalar del RI del T. Aqui é o produto dos dois últimos termos. Então, agora, a Lagrangiana tem uma forma mais complicada. A gente vai ver depois como é que a gente trata esse tipo de Hamiltoniana, QK ponto, QL ponto, mais soma em K de BK, QK ponto. É tipo um termo de campo magnético que aparece aí, né? Uma Lagrangiana que tem um termo de velocidade, mas esse último termo vamos chamar de C, que não envolve as velocidades. Certo? Então, aqui, se a gente calcular as velocidades, né, o momento conjugado, ele vai ter um termo que vem, então, o P e ponto, né, que é del L, del Q e ponto, ele vai ter uma componente aqui, a KL, QL ponto, como a gente tinha antes, mas ele vai ter a IL, né? Estou chamando de I aqui. Soma IL, AIL, QL ponto, mas vai ter um termo BI, quando eu derivar o BK, que é K ponto, derivar só o Q ponto, sobe um termo BI. E quando a gente substituir isso na função H, a gente vai ver que não vai dar T mais V. Tá? Vai ter um termo a mais, que vem desse BI, que vai melar a conta. Tá? Então, eu não vou fazer aqui tudo, mas H não vai dar T mais E. Tá? Esse termo aqui, linear na velocidade, ele acaba bagunçando as coisas. Então, existe uma função H, mas ela não é a energia total do sistema. Existe uma função H que se conserva, mas não é a energia total do sistema, é isso? Porque o H que você encontrar aí, apesar de não ser T mais V, continua se conservando, né? Isso. Se a Lagrangiana... então, você tem que olhar se a Lagrangiana, no final, não depende do tempo, né? Porque o del L e del T tem que ser zero. Mas isso acontece. Nós vamos fazer um exercício mais para frente, eu vou deixar para fazer quando a gente definir a Hamiltoniana, onde a Hamiltoniana vai ser conservada, de fato, mas ela não é energia, e a energia não se conserva. Então, é uma outra grandeza conservada, que tem uma certa interpretação ali, que não é energia e se conserva. É isso mesmo. Tá? Então, pode acontecer esse tipo de coisa. Então, é um pouco sutil aí. Eu acho que foi isso que eu falei, mas eu acho que eu estava errado, né? Porque se a hipótese para você chegar que esse Hzinho não é T mais V foi que a Lagrangiana dependia do tempo, então, explicitamente, então esse Hzinho não se conserva. Eu acho que nesse exemplo aqui ele não se conserva. Mas nós vamos fazer um exemplo depois onde isso é verdade. Quer dizer, onde H não vai ser T mais V, H vai ser conservado e T mais V não é conservado. Tá? Isso pode de fato acontecer. Aqui eu acho que não, porque a gente está fazendo uma transformação explicitamente dependendo do tempo, né? Eu acho que vai ser difícil aqui a Lagrangiana não depender do tempo, né? Só se for um milagre aqui, porque vai ter todos esses coeficientes dependendo do potencial, né? Vai aparecer, quando a gente substitui o R no potencial, vai ter um tempo lá, então não tem muito jeito. Mas isso pode acontecer sim. Entendi, professor, obrigado. Então tá, então, última coisa, então, só para fechar isso aqui, eu só tenho mais uma coisinha que eu queria falar antes de terminar. Então, você vê, quando você está trabalhando com uma mecânica lagrangiana, você tem essa facilidade de
olhar quem são as suas coordenadas generalizadas. Quando você escreve a lagrangiana, se uma delas não aparecer, isso vai implicar que o momento conjugado a ela é constante. Então, é uma maneira simples de achar constantes de movimento. E se o tempo não aparecer, essa função H vai ser conservada. Então, você olha na sua lagrangiana, não tem tempo, essa função H, definida desse jeito, né, como assim, PQK ponto menos L, essa função é conservada. Se ela é energia ou não, vai depender um pouco do sistema. Muito bem, então a última coisa que eu queria falar nesse assunto é o seguinte. Tem ainda a ver com esse tópico de um pouco de invariância, que do jeito que a gente deduziu as equações de Lagrange, tanto a partir dos deslocamentos virtuais, quanto a partir do princípio variacional, como sendo a curva que extremiza a integral da Lagrangiana, a gente pode ter a impressão que a Lagrangiana é uma função que está unicamente definida para um certo problema. Dado o problema, existe uma Lagrangiana que define unicamente aquele sistema. Isso não é verdade. Existe uma certa liberdade para a gente mudar a Lagrangiana e continuar com as mesmas equações de movimento. Então, eu vou indicar aqui qual que é essa liberdade, vou mostrar rapidinho, e a gente vai usar essa liberdade depois para fazer transformações canônicas, depois que a gente introduziu o formalismo de Lagrange. Então, a questão é a seguinte, imagina que eu tenho uma Lagrangiana L, de Q, que é ponto e T, eu vou fazer com uma coordenada só. Bom, não, tanto faz, pode fazer com várias coordenadas, e eu tenho as equações de movimento resultantes dela. ddt, dl, dqk ponto, menos dl, dt, dl, dqk igual a zero. Muito bem, minha afirmação é o seguinte, se eu definir uma Lagrangiana linha, que é L mais uma função qualquer das coordenadas e do tempo, dessa forma, eu vou adicionar aqui ddt de uma função qualquer que envolva coordenadas e tempo. As equações de movimento obtidas por L' são as mesmas equações de movimento que você obtém com L. L e L' dão as mesmas equações. Tá? Então, vamos mostrar isso na força bruta, depois a gente vai ver pelo princípio variacional, que também isso tem um jeito de interpretar. Então, olha só, quem são as equações de movimento que eu obtenho com L'? Então, eu vou fazer ddt de del L', del QK ponto. Então, isso vai ser ddt de del L, del QK ponto, que é o primeiro termo, mais ddt de del F de QK ponto. Né? Então, a parte do F, eu vou abrir essa derivada total antes de eu derivar em relação ao tempo assim. Ó. Quem que é df del T? É del F del QK ponto, mais del F del T, soma em K. Eu preciso fazer soma em L, né? Deixa eu trocar a variável aqui para não ficar a mesma que eu estou derivando. Isso aqui é uma somada em L, é a regra da cadeia aqui na derivada total, e eu estou fazendo ddt desse negócio aqui, isso, tá? Desse cara, aqui está somado em L. Tá? Então, muito bem. O que deu aqui? Então, no primeiro termo, tudo bem, é ddt de del L, del QK ponto. Como que eu derivo em relação... Espera um pouquinho.
Eu estou fazendo confusão aqui, né? Eu esqueci uma derivada aqui no meio. Em relação Faltou a uma. Isso, por isso estava esquisito aqui. Deixa eu só ver se eu consigo espremer aqui. TDT de del QK ponto, certo? Do DFDT. Certo? Eu tenho que derivar em relação ao QK ponto e depois fazer o DDT. Então, está aqui. Então, é só abrir primeiro o DFDT. Então, como que eu derivo em relação a QK ponto? Então, essa DDT fica aqui fora, eu vou derivar em relação a QK ponto essa soma em L. Então, o único termo que contribui é quando L é igual a K. Vai aparecer um QK ponto ali. Então, eu derivo, fica del L, del QK. Certo? É isso, né? Tá aí. Muito bem. Vamos ver agora o que dá o outro lado da equação. Quem que é del L, del QK. Del L' del QK. Então, vai ser del L, del QK, mais del QK do DFDT também, certo? Essas derivadas eu vou inverter. Então, fica del L, del QK, mais DDT de del F, del QK. Só inverte a derivada total com a parcial. E as equações de Lagrange, então, para L' é eu igualar isso com isso. DDT dL' dQK ponto igual a dL' dQK. Quando eu faço isso, vocês vejam que, então, esse termo aqui, eu vou igualar com esse, e esse cara aqui vai matar com esse. E o que vai sobrar é DDT de dL dQK ponto igual a dL dQK. Ou seja, eu uso L' e eu chego na mesma equação de movimento que eu usaria para o L. Esses termos adicionais que eu coloco, eles se cancelam e não fazem nada. Tá? Então, você tem uma liberdade de somar coisas na sua lagrangiana, desde que ela seja uma derivada total de uma função qualquer, arbitrária, que você não muda as equações de movimento. Tá clara essa conta aqui? Né? Essa primeira linha ficou meio confusa, eu acho. Né? Eu fiz DDT de D e DQK ponto do L'. Então, tem uma parte que é do L e tem uma parte que é do DFDT. Então, o DFDT, primeiro eu abro como DFDQL, que é L ponto, mais del F del T. Aí, quando eu derivo em relação à velocidade, dessa soma toda, eu só pego a componente K. Né? Então, sobra só o DFDQK. Então, ele tem uma liberdade de adicionar essas quantidades na lagrangiana. Se a gente olhar isso em termos do princípio variacional, isso fica ainda mais claro. Né? Você vê, se eu tiver uma ação que é integral dessa L' dt, entre T1 e T2, então lembra como que é o princípio variacional? Eu procuro a curva tal que essa ação é um extremo com condições de contorno fixas. Né? Então, a partícula sai de Q1 em T1, chega em Q2 no instante T2. Então, quando a gente coloca aqui a lagrangiana L' como sendo L, mais dF dt, entre T1 e T2. Então, você vê que S' é igual a S, integral de L dt, e a integral da derivada total é o F calculado em Q2, T2, menos o F calculado em Q1, T1. Então, quando eu fizer a variação de S' para encontrar o extremo, isso vai dar a variação de S e pronto, porque o F está calculado nos extremos, os extremos são fixos. Né? Então, eu não consigo variar esses Fs que aparecem aí,
eles são simplesmente valores constantes, eu não posso fazer variação neles. Então, fazer variação de S' ou variação de S é a mesma coisa, né? Então, por isso que as equações de movimento que eu vou obter equações de Euler-Lagrange para L', que vão ser as mesmas que eu obteria com a L. Isso parece ser uma coisa um pouco assim ingênua, né, essa liberdade aqui, mas ela vai acabar sendo fundamental para a gente fazer toda a teoria de transformações canônicas mais para frente. Certo? Então, é isso por hoje. Então, só para fechar, né, o que nós falamos importante? É momento conjugado. Então, DL, DQK ponto é o PK, é o momento conjugado. Segundo, como DPK, DT é DOL, DOQK, se o QK não aparece, o PK é constante. Então, se você tem uma coordenada cíclica que não aparece na lagrangiana, o momento conjugado é constante. Para você enxergar isso, você tem que escrever a lagrangiana em coordenadas apropriadas, né, para fazer sumir aquela coordenada associada à grandeza conservada do sistema. Isso está sempre ligado com alguma simetria. Terceiro lugar, conservação de energia, né? Então, existe uma quantidade H, que é soma em K de PQK ponto menos L. Aqui. Vou botar isso aqui. Essa quantidade H é conservada para todo sistema cuja lagrangiana não depende do tempo explicitamente. Então, se L independe do tempo, H é conservado. H é a energia, numa grande maioria dos casos, a gente faz a conta e descobre que H é T mais V, mas nem sempre isso é verdade. Então, a grandeza conservada não é T mais V, é H, certo? Então, se coincidir, beleza, a energia está conservada. Se não, tem que calcular direitinho para não cometer um erro. Pode ser que o H seja conservado e T mais V não. E, por último, a última coisa importante é que a lagrangiana, você tem uma certa liberdade de mexer na lagrangiana sem alterar as equações de movimento. E essa mudança é adicionar um df/dt. Qualquer função que você inventar na sua cabeça, ddt dela, você soma na lagrangiana, não altera as equações. Professor, Diga. eu não teria lagrangianas que dependessem especificamente do tempo, mas eu conseguiria uma mudança de coordenadas que elas não dependem mais dessas novas coordenadas explicitamente do tempo, daí nessas coordenadas é como se a energia conservasse? Então, deixa eu pensar. Se você tem um sistema, se você tem um L, então se o L depende do tempo, esse H não vai ser conservado. Pode ser que exista uma outra quantidade conservada associada ainda ao sistema. Por exemplo, se alguma coordenada não aparecer, ela pode depender do tempo, mas não depender de φ. Então, o Pφ é constante, embora a energia não seja. Pode acontecer isso, mas uma vez que você tem o tempo ali, você perde essa relação. Então, esse H, essa função, não vai ser mais constante. Se você fizer uma mudança de coordenadas que suma com a dependência do tempo, aí o H definido nesse sistema de coordenadas, daquela forma lá, vai ser uma grandeza conservada. Isso pode acontecer. Pode ser que você faça uma mudança esperta, né, de sistema de referência, você tem alguma coisa rodando, você vai para o sistema que roda junto com o sistema e suma a dependência temporal, e aí você vai ter um H definido dessa forma, naquelas variáveis, que vai ser constante. Isso acho que pode acontecer, sim. Tá? Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado aqui é não supor que, quando o L não depende do tempo, que quem está conservando é energia, é T mais E. Isso não vai ser verdade. Né? Então, quem vai estar conservando é esse cara aqui, que muitas vezes coincide com T mais E, mas nem sempre.
Tá certo, professor. Obrigado. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida, mas eu me deparei com isso nos exercícios, então não seria em relação à aula. Posso fazer essa pergunta mesmo assim? Pode sim. Quer que eu pare a gravação aí que vai conversando ou quer? Pode ser, professor. Pode ser, tá. Pode ser. Deixa eu